TMC 360 de volta, estamos no ar com a nossa rede reunida com informações quentes. Pesquisa Quest, que acaba de sair, o Instituto está com uma rodada de pesquisas com recortes estaduais. Vamos tratar de Rio de Janeiro, Paraná e Pará também. São os estados sobre os quais temos informações. Começando com o Rio agora, os números mostram uma ampla vantagem do atual prefeito Eduardo Paes nas intenções de voto. Nos cenários testados, Paes aparece com entre 34% e 40% das intenções de voto, bem atrás de Douglas Ruas, bem atrás vem Douglas Ruas, aliás, que tem entre 9% a 11%, seguido pelo ex-governador Antony Garotinho, com 8%. Os demais nomes somam entre 7, aliás, e 9%. Estou aqui abrindo o documento enquanto falo com vocês. Na simulação do segundo turno, a vantagem do atual prefeito também é expressiva. Paes chega a 49% contra 16% de Douglas Ruas. Apesar dessa liderança consolidada, neste momento, o cenário ainda é aberto. Cerca de 20% dos eleitores dizem que estão indecisos. Quase 60% afirmam que ainda podem mudar o voto até a eleição. Também tem a pesquisa para o Senado, um quadro mais equilibrado. O ex-governador Cláudio Castro aparece com 12%, tecnicamente empatado com Benedita da Silva, que tem 10%. Na sequência, Felipe Cury, Marcelo Crivella, 6% cada, e Canela aparece com 4%, todos dentro da margem de erro na disputa pela segunda vaga. E agora aqui, os números do Paraná, antes de chamarmos a nossa Dani Lima. O senador Sérgio Moro lidera as intenções de voto para o governo do Paraná com 35%, em um cenário com 6 pré-candidatos. Esse levantamento, então, foi divulgado hoje, lembrando. Requião Filho, do PDT, aparece em segundo lugar, com 18% das intenções de voto. Rafael Greca, MDB, 15%. Sandro Alex, PSD, tem 5%. Tony Garcia, do DC, e Luiz França, do Missão, tiveram 1% cada. Os indecisos somam 18%. Votos brancos, nulos ou abstenções, 7%. Tá na hora, então, de chamarmos a nossa Dani Lima. Bom dia! Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia para você que está aqui com a gente na TMC. E aí, bonitona, por onde começamos? Vamos falar da pesquisa BTG Nexus. Temos muitos números aqui sendo divulgados hoje, focando então na corrida presidencial. Eu estava lendo a sua coluna, Dani. O Zema, Romeu Zema, né, ex-governador de Minas Gerais, nos últimos ataques ali ao STF, ele cresceu muito nas pesquisas na internet, os números nas redes sociais. Mas nessa última pesquisa BTG, ele já emulou essa visibilidade que ele passou a ter com esses embates públicos? Oscilou um ponto percentual para cima, o que não dá para classificar como crescimento, né? Para quem está nos acompanhando em casa, tudo o que está dentro da margem de erro a gente não trata nem como crescimento, nem como queda. A gente trata como oscilação. Precisa de mais pesquisas para poder entender se de fato há um movimento ou se foi ali uma pequena oscilação amostral dentro do grupo de pessoas selecionadas nessa pesquisa. Para quem está em casa nos entender, Romeu Zema é ex-governador de Minas Gerais, um dos 3 maiores colégios eleitorais do país, e vinha performando nas pesquisas atrás de Ronaldo Caiado, que era governador de Goiás, um estado infinitamente menor em número de eleitores e inclusive de recursos. Agora, nessa última pesquisa BTG Nexus, ele aparece numericamente à frente, tecnicamente empatado, mas numericamente à frente de Ronaldo Caiado. Nas últimas semanas, em especial nas últimas 2 semanas, Romeu Zema investiu pesado em críticas ácidas e muitas vezes resvalando em crime contra a honra, né, a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema, Joana? O Supremo Tribunal Federal mordeu a isca. Em especial, o ministro Gilmar Mendes, que na última semana fez uma ofensiva midiática, rebatendo, inclusive, e atacando também o ex-governador de Minas Gerais. Tem uma máxima na comunicação que é aquela assim: você só briga para cima, porque quando você dá visibilidade para alguém que está lá embaixo, você acaba lançando holofote sobre essa pessoa. E foi exatamente o que aconteceu. O Zema ganhou centenas de milhares de seguidores nas suas redes sociais, mas não é só. A gente precisa entender que existem 2 tipos de pesquisa com as quais as campanhas trabalham. As pesquisas quantitativas, que são essas, como a da BTG Nexus, que você vai detalhar já já,
em que você traz os números, e as pesquisas qualitativas, nas quais você seleciona grupos específicos, segmentos específicos do eleitorado e monitora as sensações, os sentimentos desses grupos. Essas pesquisas qualitativas, elas servem basicamente para nortear não só tendência, mas para nortear também posicionamento das campanhas. E nesses grupos qualitativos, seja da campanha de Romeu Zema, seja na campanha de seus rivais, ou seja, esses grupos pequenos de eleitor cujas sensações é que são investigadas e não necessariamente em quem ele vota, as menções ao Zema cresceram. Por quê? Basicamente, elas aparecem num contexto em que, olha, a família do Bolsonaro tá calada e não tá falando nada do Supremo. Veja, quem tá falando é aquele ex-governador de Minas lá. A família só atacava o Supremo quando era para defender o pai. Esse tipo de frase vem aparecendo com constância nas pesquisas qualitativas, assim como as menções a este personagem que aparece agora, né, personificando talvez o antissistema. Importante lembrar quem é Romeu Zema, né? Ele é um empresário de muito sucesso, mais do que milionário, lança-se na corrida ao governo do estado na esteira do bolsonarismo em 2018, se reelege em 2022 e agora tenta a presidência da República dizendo que não é político. Joana. Valeu, Dani. Já já a gente volta a falar para tratarmos das pesquisas com recortes estaduais do Instituto Paraná Pesquisas. Não, Quest, desculpa, me perdi. Temos tanta pesquisa aqui. As pesquisas estaduais são pesquisa Quest. Só para trazer aqui os dados sobre os quais nós estávamos falando com a Dani Lima, a pesquisa BTG Nexus aponta que no primeiro turno Lula tem 41% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 36% e os demais candidatos todos abaixo de 5%. Romeu Zema, então, está aqui nessa categoria demais candidatos.